Cara, e se eu te falar que a corrida dos ratos, na verdade, ela não existe e é tudo criado pela mídia pra você ter cada vez mais gastos e cada vez mais vícios. Vou explicar melhor isso, tá? Cara, é o seguinte, se tem uma coisa que o ser humano é muito bom, mano, é idealizar. O ser humano, ele tá a todo tempo idealizando as coisas à volta dele. Então, desde quando a gente é criança, a gente idealiza um futuro muito foda pra gente. A gente idealiza uma namorada incrível, a gente idealiza um emprego muito bom, a gente idealiza uma casa simplesmente insana pra gente, desde o começo, né? E aí, cara, a gente vai crescendo, se desenvolvendo como ser humano na sociedade, e aí a gente começa a olhar pros lados. Então a gente olha pra esquerda, pra direita, pra frente, a gente vê nossos pais, nossos familiares, e é extremamente comum que a gente simplesmente vai acordando pra vida, sabe? Porque a partir do momento que a idealização ela vai sofrendo alguns picos de realidade, são essas coisas, os acontecimentos que vão acontecer inevitavelmente na nossa vida, que a gente vai acordando pra realidade, tá ligado? Tipo assim, a gente idealiza um emprego muito foda, mas a gente vê que o nosso pai, por mais top e mais legal e sábio que ele seja na nossa cabeça, ele não tem um emprego muito top e todo dia que ele chega em casa, ele tá nervoso e ele reclama do emprego dele. Por que será que a gente seria diferente? É esse tipo de pensamento que a gente vai criando dentro da gente e a gente vai alimentando ele. E cara, existe uma parcela da população que simplesmente escolhe fechar os olhos. Eles fecham os olhos pra essa realidade e por mais que eles fechem os olhos, eles não conseguem tampar os olhos e os ouvidos ao mesmo tempo. E aí alguma fresta de realidade acaba caindo sobre a vida dele. Então, por mais que a gente sabe que é muito difícil ter um emprego ali que, sei lá, te dê 20, 30 mil reais por mês, a gente escolhe acreditar que com muito estudo, muito esforço, a gente um dia vai chegar lá, mano. E aí o foco do ser humano no final do dia é simplesmente escapar da corrida dos ratos. Mas cara, agora uma pergunta, o que é a corrida dos ratos? Pra mim e pra muitas pessoas, a corrida dos ratos ela pode simplesmente se resumir a inevitável força de vontade de vencer na vida, de ter um carro bom, de ter uma casa boa, de dar uma casa pros seus pais, de, cara, ser feliz com muito dinheiro, sabe? E aí entra uma questão muito clara pra mim, que é como o capitalismo ele molda o ser humano de um modo geral, sabe? Porque a gente atrela muita prosperidade a ter muito dinheiro, né? E cara, na verdade a Bíblia, na verdade, quem realmente sabe o conceito de prosperidade e uma pessoa próspera, sabe que muitas das vezes esse conceito não tá nada relacionado a ter muito dinheiro ou a ser rico e afins, sabe? Na verdade, a prosperidade, ela tá muito mais relacionado a um modo, a um estado que o ser humano se encontra, sabe? Então, às vezes, a prosperidade, se você for perguntar para as pessoas mais velhas, por exemplo, a prosperidade ela vai estar muito relacionada à sua felicidade, ao como você pode viver e como você pode agregar na vida das pessoas tendo dinheiro ou não, sabe? Então, por exemplo, se eu perguntar pra minha avó o que é ser próspero, ela muito provavelmente vai colocar muito o assunto religioso em questão, porque isso pra ela é ser próspero. Porque a prosperidade, o termo prosperidade, pra muita gente ele pode ser subjetivo. Então, o que é pra mim ser próspero, pra você pode não ter nada a ver, sabe? E cara, pensando nisso tudo que eu falei pra vocês, é muito fácil enxergar uma realidade onde tudo isso só é criado pra moldar o ser humano e fazer ele ter mais vícios. Então, de alguma forma, e vocês estão escutando um caminhão de pamonha passando na minha rua agora. E aí, por algum motivo, esse caminhão de pamonha tá passando, provavelmente ele tá sendo dirigido por, sei lá, 2 pessoas no máximo. E aí eu coloquei na minha cabeça que isso não é bom pro vídeo, porque as pessoas vão ver que estão passando aqui, que tá passando um caminhão de pamonha. Mas cara, quem falou que isso é errado? Quem escreveu que caminhões de pamonha não dão certo no vídeo? Sabe? Então, tipo assim, é tudo criado, são conceitos que as pessoas desenvolvem com o passar do tempo e que tomam aquilo como realidade, como verdade absoluta, sabe? E aí, cara, essa verdade absoluta, ela pode se acrescentar também e ser comparada na nossa vida para conceitos que muitas vezes nem fazem sentido pra gente. Esses dias eu fiz uma compra, e eu nem vou falar o que é o que eu comprei, mas eu fiz uma compra tão idiota, mas tão idiota, que no final das contas eu me fiz aquela pergunta, cara, por que eu comprei isso? E eu cheguei à simples conclusão que eu comprei isso pra postar uma foto no Instagram. E mano,
Isso não faz o menor sentido, porque essa vida que a gente vive é simplesmente dedicada para os outros, não é pra gente, sabe? Pô, eu comprei uma coisa, eu gastei dinheiro, gastei parte do meu esforço, do meu tempo pra mostrar pros outros. Olha que coisa mais bizarra que a mídia se tornou nas nossas vidas atualmente. Pensa nisso.